agradecer profundamente você que está acompanhando essa ministração pelos nossos canais, Comunidade Vida Sede, e também pelo nosso canal no YouTube. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal Bispo Mário Porto. E essa madrugada, o Espírito Santo me acordou bem cedo. Geralmente de sábado para domingo, eu não uso o despertador, mas eu fui despertado pelo Espírito. Eu tinha imaginado acordar bem mais tarde, mas quando foi às 4:30 da manhã, o Senhor me chamou. Era um despertador divino, e Ele queria falar comigo, sobre esperança. Hoje eu quero falar sobre as 3 faces da esperança, com base nas Escrituras Sagradas e com base nos textos da língua original do hebraico, o significado da palavra esperança no hebraico. A esperança é um tema que permeia todas as Escrituras e é um tema extremamente necessário para os dias, para essa travessia que a humanidade passa com o enfrentamento dessa pandemia. De sorte que o Deus da esperança que está aqui irá fortificar, solidificar, enraizar, firmar você na âncora da esperança, como descreveu o autor aos Hebreus. A esperança que é âncora para a alma. Mas há um texto que me intriga, um texto que eu tenho desde os dias de seminarista, que eu venho de fato intrigado, inculcado com esse texto, e sempre quis interpretar mais profundamente, conhecer mais profundamente o tema da esperança. Mas há um personagem bíblico que consegue absorver a visão de uma esperança forte, robusta, viva, uma esperança que vai além das circunstâncias. É sobre essa esperança que eu quero falar. Vamos, portanto, abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo de número 16 em diante. Romanos 4, 16 em diante. Vamos acompanhando. Você vai acompanhando na versão mais conhecida. A versão, nós estamos com a King James atualizada. Nós vamos ler nessa versão, mas a mais conhecida é a versão da Almeida atualizada. Portanto, por esse motivo a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente o que é da lei, mas igualmente o que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós, o pai da fé, o pai da esperança. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. A gente vai fechar aqui no versículo 18. Abraão, crendo, esperou contra os prognósticos desfavoráveis. Na versão da Almeida atualizada, essa é a versão mais conhecida, diz assim: creu contra a esperança. E esse versículo sempre me intrigou. Como uma pessoa crê contra a esperança? Crer contra a esperança significa crer além da esperança, além da esperança humana. Abraão creu além da esperança humana. É isso que diz o texto, numa hermenêutica mais clara. Ele creu além da esperança. Eu desafio você a crer além das circunstâncias.
além da esperança, além dos prognósticos. Você que me assiste, você que me ouve, está hospitalizado, recebeu um prognóstico essa manhã do médico ao passar na visita de rotina, e o médico disse: olha, você só tem 6 meses de vida. Creia além disso, além do prognóstico médico, além do prognóstico político, econômico, além das circunstâncias, além da dor, além das perdas, creia além. Abraão foi além. Por isso ele se tornou o pai da fé. Eu fui ministrar com o evangelista Herbert Duarte num povoado aqui de Ribamar, e me deu uma curiosidade. A igreja, ela tocou o hino nacional e depois tocou o hino de Israel. E eu nunca tinha parado para ler a tradução do hino oficial da nação de Israel. Então naquele dia eu consultei a tradução do hino de Israel. Você sabe o que significa o hino de Israel? O hino de Israel é o hino da esperança. Nós vamos trazer agora para você, olha aí, traz aí para a gente, o hino da esperança. O hino de Israel, a esperança. Esse é o título do hino de Israel. Você está ouvindo aqui o hino oficial da nação de Israel. Enquanto no fundo do coração palpitar uma alma judaica em direção ao Oriente, o olhar volta-se a Sião, na esperança ainda não está perdida. Esperança de 2000 anos de ser um povo livre em nossa terra, a terra de Sião e Jerusalém, de ser um povo livre em nossa terra, a terra de Sião e Jerusalém. Enquanto no fundo do coração palpitar uma alma judaica em direção ao Oriente, o olhar voltasse a Sião, nossa esperança ainda não está perdida. Amém? Nossa esperança ainda não está perdida. Olha, gente, a composição desse hino provavelmente se deu antes até da refundação da nação de Israel, em 1947, 48. Enquanto no fundo do coração palpitar uma alma judaica em direção ao Oriente, o olhar voltar-se a Sião, nossa esperança ainda não está perdida. Eu sempre achei o hino nacional brasileiro um dos mais bonitos do mundo. É uma letra forte. A única coisa que eu não concordo no hino nacional brasileiro é deitado em berços esplêndidos. Eu acho que isso aí é coisa de preguiçoso, né? Mas o hino de Israel me chamou muita atenção. O hino da esperança. Enquanto palpitar no coração uma alma judaica, olhar voltado em direção ao Oriente, voltar-se a Sião, nossa esperança ainda não está perdida. Então, eu quero pensar com você hoje sobre as 3 faces da esperança. A primeira face da esperança é a que aparece no hebraico com a expressão tikaveh. Tikaveh é um verbo hebraico que significa olhar esperançosamente. Olhar esperançosamente em uma direção particular. Também significa esticar a corda. E parece que cerca de 33 vezes, somente no Antigo Testamento, esperança era o cordão na cor vermelha, esticado na porta de Raabe. Raabe, a meretriz que acolheu os 2 espias enviados por Moisés na cidade de Jericó. E ela creu
Talvez ela creu contra esperança. Ela disse: papai, mamãe, os homens de Deus prometeram, Jericó será destruída, mas a nossa casa não será destruída. Ela morava com a família no muro. O muro de Jericó era tão largo que tinha moradias, de tão largo que era esse muro, que não ficou pedra sobre pedra. Mas de fato, ela ajudou, ela escondeu, refugiou os espias que estavam sendo procurados pelos cananeus de Jericó, e ela ajudou na fuga para que eles voltassem, porque foi importante espiar. Então Moisés enviou os melhores espias da KGB, da CIA, da Federal, da nação de Israel, da inteligência israelense, e eles conheceram toda a estrutura da cidade de Jericó por dentro, porque os muros eram impenetráveis. Nenhum exército tinha derrotado Jericó por causa dessas muralhas altas e largas. Mas por ela ter dado guarida a eles, por ter refugiado e por ter dado a possibilidade de fuga para que eles voltassem com a estratégia e tática militar da conquista. E na hora, o que Deus fez para derrubar as muralhas foi algo extremamente inusitado. Eles não usaram armas, eles tão somente louvaram e rodearam Jericó por 7 vezes. E o sinal era de um barbante na cor vermelha, para lembrar do sangue remidor de Jesus. E esse barbante, essa corda, estava na casa de Raabe. Ela teve esperança de salvação e ela foi redimida. O muro veio abaixo. A única coisa que ficou de pé foi a casa de Raabe. Ela foi salva e se converteu a nosso Deus, o Deus dos hebreus. Portanto, essa é a esperança. Então, as 3 faces da esperança. A primeira esperança, no verbo hebraico, é tikavê, que significa olhar esperançosamente. Da sua janela, Raabe e sua família oravam esperançosamente: a salvação virá. Os homens de Deus prometeram. Hoje, ao voltar para casa, você pode olhar pela janela da sua casa, do seu apartamento, e ter um olhar de esperança. Esperança de vida eterna, esperança que as promessas de Deus, elas irão se cumprir pontualmente, esperança de cura, esperança de restituição, esperança de salvação, esperança de reintegração, de reconciliação, esperança de bênção, esperança de paz, esperança de ver o seu filho crescendo, se formando, se desenvolvendo, se tornando um homem, uma mulher de valor, virtuosos. Esperança de ver sua casa de pé, fortificada, fortalecida, com graça, com amor, com sabedoria. Olhe pela janela com o olhar da esperança, na ótica, no prisma, na visão da esperança. Estique a corda, porque quem a sustenta é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, nós temos a esperança do verbo iachá, a segunda face da esperança. O verbo iachá significa, no hebraico, permanecer confiante, aguardar pacientemente. Essa é a segunda face da esperança. Iachá, permanecer confiante, aguardar pacientemente. Esse verbo ocorre pelo menos
38 vezes no Antigo Testamento, isto é, Deus explica de forma explícita porque Yachar é o revestimento dos que se põem a força na vida. E Deus faz história, Deus fez milagres. Yachar nós vamos encontrar na vida de Noé. Yachal, permanecer confiante, aguardar pacientemente. Nós vemos em Noé, Gênesis capítulo 8, versículo 10, está escrito, Gênesis 8, 10, uma referência a Noé. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Noé aguardou firmemente enquanto a arca balançava sobre as águas do dilúvio. Ele acreditava alegremente que veria novamente a terra seca e que pisaria novamente em terra firme. Então Noé esperou o retorno da pombinha, trazendo a folha verdosa em seu bico, um símbolo magnífico de esperança. A pomba voltou trazendo uma folha verde, a esperança. E Noé, quando a pomba chegou com a folha verde, o coração dele palpitou forte, se dilatou. Esperança. Vamos retomar nossas vidas, vamos sair dessa arca, fomos salvos, amém? Paulo, trazendo esse verbo, essa segunda face da esperança, Yachal, ele diz em Romanos 12, 12, Romanos 12, 12, porque a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Então Paulo tem a Bíblia do Antigo Testamento. Paulo está lendo Yachal, e ele escreve o seguinte em Romanos 12, 12. Referência está fácil de gravar. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Alegrem-se na esperança. Você vai sair desse culto alegre, você vai sair desse culto transbordando de esperança. Sua alegria está na esperança viva. A esperança é a força motriz da igreja. A igreja espera ansiosamente pela vinda do noivo. A igreja espera ansiosamente pela volta do Cordeiro Pascual, que se entregou por nós, do Cordeiro que se tornou leão e que ruge com o grito da vitória. Amém? Jesus está voltando, nós nos alegramos disso. Então nós esperamos pacientemente, porque sabemos que a vitória virá. Alegre-se na esperança. Então você tem um motivo de alegria hoje, um motivo de lucro. Eu tenho esperança. Você tem esperança. Quem tem esperança não adoece no coração. Mas quando a pessoa perde a esperança, ela adoece emocionalmente. A esperança é um aditivo para a alma. A esperança é um tônico para o coração. Por isso a gente tem que amanhecer cheio de esperança. Eu amanheço assim, cheio de esperança. Esperança de que o dia vai ser bom. Esperança que as coisas vão se ajustar. Esperança que as coisas vão se reintegrar. Esperança de que tudo Deus vai colocar no devido lugar. Amém? Esperança que as circunstâncias contrárias serão resolvidas. Aquilo que era desfavorável vai se tornar favorável no tempo de Deus. Esperança de que a ponte vai ser reconstruída, a conexão que foi cortada será reconectada. Amém? Então, a terceira face da esperança é Elpis. Elpis ocorre em 1 Tessalonicenses 1:3. Vamos abrir a Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Quem lembra do nosso estudo bíblico às terças-feiras,
Nós estudamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que essa carta foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento não foi Mateus, não está em ordem cronológica, foi Tessalonicenses, foi a carta de Paulo, a carta mais antiga, carta de Paulo aos Tessalonicenses. E Paulo escreve o seguinte: Paulo está com a Bíblia hebraica, então ele escreve usando o verbo elpis. Ele diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então aqui, no idioma grego, refere-se em permanecer confiante em uma promessa. Então, aqui não é mais o hebraico, aqui é o grego, elpis. Já vê que é um pouco diferente do hebraico. Aqui é o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho em hebraico. Então, elpis. É interessante que a gente lembra logo da palavra os Alpes, no alto, os Alpes suíços, da Suíça alemã, da Suíça italiana, da Suíça, de um modo geral. Os Alpes suíços estão no alto, cobertos de neve. A nossa esperança está no alto, a nossa esperança vem do alto, a nossa sabedoria vem do alto. A esperança nos impulsiona a olhar para o alto, a esperança faz você andar de cabeça erguida, a esperança fala você andar para frente. Uma pessoa com esperança nunca anda encurvado, cabisbaixo, triste, porque como Paulo exortou em Romanos, alegre-se na esperança, seja alegre na esperança, alegre-se, crê, vai dar certo. Não deu hoje, não deu essa semana, não deu esse mês, mas vai dar certo. Calma, vai dar certo. Seja paciente na tribulação, no deserto. Calma, está passando, vai passar, vai dar certo. Eu vou comemorar, eu ainda vou celebrar. Amém? Então, elpis ocorre aqui em 1 Tessalonicenses e significa exatamente isso: permanecer confiante em uma promessa. Quantas são as promessas de Deus? Paulo escreveu que as promessas de Deus têm nele o sim e o amém, para a glória de Deus Pai. Então você tem uma promessa forte. Hoje eu publiquei uma promessa que está lá em Hebreus, lá no meu Instagram, uma promessa de Hebreus. O Senhor prometeu: não te deixarei e não te abandonarei. Olha que promessa reconfortante. O Senhor está te prometendo que Ele nunca vai te deixar, em momento algum, nem te abandonar. O salmista, ele escreve no Salmo 27 uma coisa muito forte. Ele diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, que é uma coisa difícil. Infelizmente, nesse mundo cruel, existem pais que abandonam os filhos, que deixam as próprias sortes, pai que não cuidam dos seus filhos. Tem muitos que judiam, que maltratam, que ignoram, são frios, são indiferentes, são incapazes de dar um abraço no filho. Não encorajam, não inspiram, não cuidam. Infelizmente, nós temos que mudar isso. Mas o apóstolo, ele diz o seguinte: elpis, permanecer confiante em uma promessa. Amém? Nenhuma filosofia, por mais racional, por mais envolvente, por mais cativante que pareça, ela garante acesso à eternidade com Deus. Mas o crente em Cristo Jesus, ele tem essa convicção dada através de sua fé. O justo vive pela fé. A fé é salvífica, salvadora. O nome, o único que salva, é o Senhor Jesus Cristo. Não há um outro nome que nós possamos ser salvos.
Por isso o profeta Jeremias, sobre salvação, ele escreveu: e há esperança do derradeiro fim. Há esperança do derradeiro fim. Jeremias 31:17. Eu não sei qual é o motivo da sua espera. Se você espera pela a cura, se você espera por um grande amor, se você espera pela conversão de alguém da sua família, se você espera por um filho que se foi e não voltou mais, saiu aborrecido, chateado com alguma coisa, se você espera. A Bíblia conta sobre um pai que o filho caçula foi embora com parte da herança. E provavelmente esse pai, a cada amanhecer, a cada entardecer, ia para a porta da sua fazenda, no horizonte, olhando, com aquele olhar de esperança, de ver o filho voltando para casa. Ele orou muito: Senhor, traz o meu filho de volta, faz o meu filho voltar, Senhor, faz o meu filho se arrepender, faz o meu filho tomar o caminho de volta. E um dia, ele reconheceu de longe o filho, mesmo maltrapilho, judiado, sem recursos, provavelmente estava com a barba por fazer, cabelos longos, sujo, maltrapilho, descalço, como um escravo. O pai o avistou de longe, vai ao seu encontro. Naquela época não era muito comum um idoso correr, mas ele sai correndo, ignora os protocolos. O ideal para a cultura da época era ele permanecer no lugar onde estava, e o filho vinha ao seu encontro, mas ele foi ao encontro do filho, o beijou, o abraçou e fez logo, imediatamente, uma festa. Matou um bezerro, ele troca de roupa, toma banho, faz a barba, recebe vestes festivais, recebe sandálias, porque não era escravo, era um homem livre. E o pai restitui a condição de filho, de herdeiro. Isso é fantástico. A esperança é uma palavra tão bonita, uma palavra tão linda no nosso idioma. Ela nasceu no coração de Deus. Paulo escreve em Romanos que o nosso Deus é o Deus da esperança. Amém? Nas cartas às 7 igrejas, nós vemos Deus falando também sobre esperança. E o apóstolo Paulo traz as 3 verdades teologais ao concluir o capítulo 13, um dos capítulos mais lindos que Paulo escreveu sobre o amor. Paulo escreve: e agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Então é uma esperança que permanece. A esperança, ela vai permanecer na tua alma, na tua vida. Você vai contagiar o teu lar. Tua casa é uma casa de esperança. Amém? A tua vida vai ser assim como a aurora, o alvorecer da esperança. Eu profetizo que os próximos dias da sua vida, você vai viver auroras, alvoradas de esperança, alvoradas de amor, alvoradas de gratidão, alvoradas de vitória. Glória a Deus. Nessa casa tem esperança, nessa família tem esperança, nesta igreja tem esperança. A esperança está viva. A esperança de fato um dia morreu, mas ressuscitou ao 3º dia e segue viva, palpitando em nossos corações. Sairemos deste culto dilatados de esperança, e há de ser que todos os problemas, todas as adversidades hão de se curvar diante do Deus da esperança, porque é esse Deus que está no controle da humanidade, da história, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da esperança. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E atentando para tudo, queridos, vamos continuar firmes na nossa fé. E saiba que a esperança tem 3 faces. Primeiro, Icavé, que significa olhar esperançosamente em uma direção particular.
A terceira face é Yashau, que significa permanecer confiante. Durante todo o ano de 2022, você vai permanecer confiante, uma confiança impoluta, uma confiança indesistível, assertiva, vitoriosa. Ele virá, ele virá. É como se eu pudesse ouvir agora, por exemplo, o patriarca Jó dizendo: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, ele virá, a minha vitória vai chegar. Todos irão testemunhar. Aleluia. E a terceira, nós lemos significados de esperança no hebraico, a última no grego koiné, no grego clássico, no grego comum. É só lembrar dos Alpes, a esperança que está no alto. Elpis, essa esperança que significa, no idioma grego, permanecer confiante em uma promessa. Você vai sair desse culto permanecendo confiante na promessa, permanecendo confiante na promessa. O autor aos Hebreus diz assim: fiel é o que prometeu, fiel é o que prometeu, aquele que virá, virá e não tardará, fiel é o que prometeu. Eu vou sair desse culto crendo que de fato a vitória já foi assinada, timbrada pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia, amém? Fiel é o que prometeu, amém? Prepare-se, porque você vai ter muitas emoções ainda, amém? Muitas emoções vão vir. É o filho se formando, é o filho se casando, daqui a pouco você abraçando um neto, uma neta, amém? E a nossa família continuando, nossa posteridade continuando, amém? É o meu Deus, é o Deus da esperança. A minha irmã, aos 47 anos de idade, engravidou. Ela sempre teve a esperança, ela sempre acreditou, mas ela viu o tempo passando. Chegou aos 40, nada. 42, 47. E aos 47 anos, a minha irmã engravidou, né? Olha o Deus da esperança aí. Nós estamos muito felizes. Já foi para a primeira consulta do pré-natal, né? E a nossa família vai viver uma coisa muito legal que essa geração está vivendo, que é fazer o chá da descoberta, né? Onde vai se descobrir se é uma menina, o chá da revelação, é o chá da revelação, chá da descoberta, chá da revelação. Então aí nós vamos saber, né? Eu sei que o garoto vai ganhar o nome do vovô, ele vai se chamar Marvel também, né? Então vai ser Marvel. Eu fui comprar a passagem, nossa passagem para São Domingos, e aí 3 passagens com o nome de Mário. Aí o rapaz, é 3 Mário nessa família. Eu gosto tanto desse nome que os meus filhos se chamam Mário, né? Homem de espírito lutador. Eu coloquei por causa do significado, homem de espírito lutador. Então quando eu chamo Mário, chamo meu filho Mário Lucas, eu estou chamando um homem de espírito lutador. Mário, homem de espírito lutador. Tem poder na palavra, tem poder no nome. Tem que ter muito cuidado com o nome que a gente escolhe para os nossos filhos. Vamos saber o significado desse nome. Então quando eu falo Mário, estou dizendo homem de espírito lutador. Foi em quem eu me tornei ao longo da minha vida, um homem de espírito lutador. Quando eu comecei a visitar o Arruda e a Vera, eu acordava cedo, ainda não estava no rádio. Eu sempre acordei cedo. Eu ia de bicicleta do Coatraque para a casa deles, lá na Coab, para orar por eles. E aí um dia o Arruda quis desistir de tudo. A Vera disse: pastor, ele não quer nem lhe ver, vai desistir. Eu disse: Vera, se tu me permite, eu já era um indesistível. Eu entrei lá no quarto, ele estava
coberto da cabeça aos pés, mas eu fui lá porque eu fui na ousadia de um homem de Deus. Que é isso, rapaz? Que é isso, campeão? Não vai desistir, não. Você é um indesistível. E ele não querendo se levantar, eu fui, repreendi todo o mal contra a vida dele. Ele se levantou e pronto, está aí até hoje, vitorioso para a glória de Deus. Orou por mim hoje, pela pregação de hoje. Então, o indesistível, um homem de espírito lutador, ele traz consigo o aditivo da esperança. Então, a esperança é um aditivo para a alma, é um energético, ela dá energia. Hoje você veio receber um energético divino. Você vai começar essa semana power, com poder para vencer. Amém? Você vai prosseguir, você veio abastecer sua alma, você veio receber uma reposição da graça de Deus. A Beth estava falando comigo, bispo, a gente não consegue perder um culto, porque quando a gente perde o culto, o prejuízo é muito grande, a semana parece ficar longa, a gente começa assim, a semana estranha, quando a gente perde um culto, a gente começa a semana estranha, meu Deus, não é a mesma coisa. Mas quando a gente vem no domingo, o dia do Senhor, é tremendo, é o dia do Senhor. Domingo, essa palavra vem do latim que significa o dia do Senhor. E o Luquinhas foi pesquisar por que os outros dias tem feira, segunda-feira, terça-feira. É porque como o domingo era o dia do Senhor, na igreja na época, então acontecia o maior movimento e tinha as feiras. Então logo, os dias seguintes ganharam o nome de feira, que na palavra original é fera, para lembrar férias, mas na verdade, numa tradução livre, é feira mesmo, é trabalho. Então era trabalho, era comércio, vamos vender, vamos ganhar, vamos manter a família. Então é segunda-feira, terça-feira, todo dia é dia de feira, só não no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. Amém? E o sábado, porque o sábado no original é sabá, descanso. Aí você tem que ter a cultura do descanso, separar um dia da semana para repouso, para descansar, para fazer uma reposição, dormir um pouquinho mais. Tem que ter um descanso, viu? Porque o único que não tira férias, não tem descanso é sabe quem é, né? Então a gente é humano e Deus também é o Deus do descanso. Nós encontramos em Deus descanso, nós encontramos em Deus esperança. Coisa boa é vir para o culto e receber mais esperança, mais esperança, mais esperança. Então eu aprendi com Mário Sérgio Cortella, ele esteve aqui em São Luís numa palestra, e ele nos explicou sobre a esperança de esperar passivamente e a esperança do verbo esperançar. Então nós vamos sair daqui deste culto conjugando o verbo esperançar, esperançar, esperançar. Todo mundo vai seguir em 2022 esperançando. Amém? 2022 é o ano da frutificação e é o ano da esperança, da expectativa boa. Quando você tem uma expectativa boa sobre as coisas, você vai atraindo, né? Você já ouviu falar da lei da atração? A esperança, ela é como um imã, ela vai atrair as bênçãos, coisas boas na sua vida. Então continue esperançando, continue acreditando. Mas bispo, estou doente, creia na vitória, já se veja curado. Quando alguém está doente, a pessoa precisa, pelos olhos da fé, se ver curado, se levantando do leito. Amém? Eu fui pastor pela primeira vez em 1993 na cidade de Mirinzal. Um dia peguei uma febre tão alta, eu não gosto de perder culto. E o culto começou, e eu estava morando num quarto por detrás do templo, deitado na rede, e eu não aguentei, eu me levantei e fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, irmão, começou o louvor, a palavra, a febre passou, e eu me levantei. Então você se levanta, há uma energia no levantar. Amém? Toma um banho, se levanta, faz a barba e vai em frente. Amém? Creia, acredite, o contrato vai ser fechado, a vitória vai chegar, Deus vai criar conexões, é a bênção, é o milagre. Deus faz da estéril mãe de filhos.
Deus muda a sorte, muda a história. Deus faz um idoso, uma idosa gerar filho. Não foi inseminação artificial, não. Foi parto normal. E nasceu Isaac, motivo de riso. Um filho meio neto, mas nasceu. Eles amaram esse filho. Isso deu tanta força, tanta energia. Eles rejuvenesceram no espírito, na alma. Amém? Você também vai rejuvenescer. Não importa a sua idade, mas por dentro você está jovem. Amém? Tipo o meu amigo Juvem aí, ó. O Juvem está lá, mais jovem do que nunca. É a força, é o espírito. Viu, Juvem? Seu nome significa juventude. Então, é a juventude, é a força, é a coragem. E hoje vai voltar para casa levando esperança, esperança. Eu fui no culto hoje e recebi um batismo de esperança. Glória a Deus. Quem está recebendo aí? Um batismo de esperança. Você vai assistir os telejornais, eles não querem falar nada de esperança. O que dá audiência é notícia ruim, é tragédia, é desgraça, é corrupção, isso que dá audiência. Mas nós aqui vamos na contramão disso, e nós vamos sair crendo contra a esperança. Ou seja, além da esperança humana, você crê. A esperança humana, ela chega até aqui, mas a esperança divina faz você ir muito além. Então, crer contra a esperança é ir muito além, em o nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. O Deus da esperança está aqui. O Deus da esperança está em mim, está em você. E Ele será o Deus da sua família, o Deus da esperança. Amém? Glória a Deus. Continue confiando, querido. Assim como a Beth confiou que o nosso querido Chicão ia vir, confie. Sua esposa vai vir, seu filho vai vir, seu tio, sua tia, quem não veio ainda, vai vir ao Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos agora e ore comigo ao Deus da esperança. Senhor, meu Deus e Pai, eu intercedo agora na força do Teu nome, Senhor. O Senhor é o Deus da esperança que permanece, da esperança que nos fortalece. Ó Deus, eu intercedo e apresento especialmente a vida de cada um dos Teus filhos que estão reunidos aqui na Tua casa, no Teu templo, Te adorando, Te servindo, Senhor. Pai eterno, Deus querido, contempla os Teus filhos, concede-lhes a graça, a bênção, a saúde e a vitória, Senhor, e abençoa poderosamente cada um dos Teus filhos, ó Pai. Assim, Senhor, faz com que os Teus servos continuem firmes e fortes nesta caminhada, cultivando a esperança em seus corações. Eu os abençoo, profetizando graça e paz e vitória. Em nome de Jesus, eu Te louvo e eu Te agradeço, Senhor, pela Tua abundante graça, no nome poderoso de Jesus.